Vamos trabalhar um pouquinho? Estamos no terceiro encontro e temos bastante coisa para ver hoje. E essa primeira matéria, falei para você na aula passada, não é muito fácil, né? Até aqui ela foi fácil, olha bem. Falei para você que nós estamos estudando os espaços territoriais especialmente protegidos. É esse o nome que a Constituição dá. Só que o nosso legislador, quando ele editou a lei, ele chamou isso de unidade de conservação. Então, na tua prova, cai esta lei aqui, ó, que é a lei que estabelece como é que eu crio uma unidade de conservação. Esse assunto 3 aqui, ó, criação, ele é tão importante que metade da lei é para isso. A lei tem uns 50 artigos, 50 e pouco, metade dos artigos a gente usa exatamente para isso. E nem sempre ele faz pergunta fácil, infelizmente, viu, gente? Mas vamos lá, como é que eu crio uma unidade de conservação? Eu vou colocar 6 passos para você, e se você... Tem uma certa lógica, você vai ver assim, nesse ponto pelo menos, é que tem alguns dados que você vai precisar se debruçar um pouco na lei para estudar. Então veja, para eu criar, como eu falei para você, o que é uma unidade de conservação? É uma área perfeitamente delimitada, que tem uma importância ambiental qualificada, então o que é uma unidade de conservação, né? Para a gente trabalhar em cima disso. É uma área delimitada, com uma importância ambiental extremada, qualificada, porque veja, eu quero que você entenda, se a área não fosse muito importante, você mantém a proteção que já é normal. Você não teria motivo para dar uma proteção especial. Então, espaço territorial especialmente protegido é uma área que vai precisar de uma proteção maior do que outra área normalmente tem. Entendeu? Então, é uma área delimitada, com uma importância ambiental bem expressiva, que o poder público ele vai lá e cria uma unidade de conservação lá dentro. Isso aqui passa a ser uma unidade de conservação. E a partir daí, passa a ter um regime especial de administração. Até aqui não incomoda o teu cliente. Mas quando o teu regime especial de proteção, que eu aumento a proteção, isso incomoda. É isso aqui que vai levar o sujeito lá no teu escritório. Porque a hora que eu aumento a carga de proteção, a lei já é protetiva. A hora que eu aumento a carga, ele vai lá. Imagina um cara que faz 30 anos que ele tem uma atividade econômica, aí você cria uma unidade de conservação e fala para ele, essa atividade você não vai poder ter mais. Mas faz 30 anos que eu faço isso, então mas não vai poder ter mais. Está entendendo? É mais ou menos assim que acontece. Você fala, mas onde é que está essa imposição? Isto não pode fazer isso. Então, agora vamos estudar. Como é que eu crio uma unidade de conservação? Primeiro, pessoal, você forma uma equipe técnica e manda na área. Tem que ter isso sempre? Lógico. Então, o poder público, ele forma uma equipe técnica, geralmente engenheiro ambiental, geólogo, biólogo, e manda na área, aquela área que ele imagina que ele vai criar uma unidade de conservação, para que esse grupo técnico estude a área. Porque o que esse grupo vai determinar? Primeiro, a delimitação da área. Segundo, se ela realmente é importante. Se ela tem uma importância que vai fazer o poder público a criar uma unidade de conservação. E a terceira coisa, eu tenho 12 unidades de conservação diferentes. Eu tenho uma que você protege muito e outra que protege menos. Então, esse grupo técnico, ele mais ou menos, ele vai ver qual seria a unidade de conservação recomendável para a área. Porque você não pode pegar uma área já bem ocupada e querer proteger muito. E você não pode pegar uma área que precisa de muita proteção e pôr uma unidade de conservação que protege pouco. Você entendeu como é que é? Tem que ser mais ou menos proporcional. Então, esse grupo, ele sugere para o poder público
uma ou duas unidades de conservação. Ele fala, olha, aqui caberia X, Y, só que não é vinculante. O poder público ele tem liberdade para criar o que ele acha que deve. Mas é isso que o grupo técnico faz. Então, primeira coisa que nós fazemos, estudos técnicos. Mandamos lá uma equipe, essa equipe então analisa a área, faz o estudo. Vamos imaginar que a equipe conclua que recomenda que crie uma unidade de conservação. Quando o poder público então decide criar uma unidade de conservação, o que ele faz? Então, a lei exige consulta pública. O nome não é muito feliz, porque quando você lê consulta, qual é a ideia que te passa? Que eu estaria consultando a população se ela aceita a criação. Não é isso. Então, na verdade, pessoal, embora tenha nome de consulta, é mais uma informação pública. Mas, Luiz, o que eu respondo na prova? Na prova você responde consulta pública. Tem que responder o que está na lei. É que eu estou dizendo, tem nome de consulta, mas não é bem consulta. É mais uma informação pública. Em outras palavras, você vai comunicar. Pensa comigo, pessoal. Se você pega uma área que é pura vegetação, imagine você descendo para a Serra do Mar, pessoal aqui, né, de São Paulo, ou você que está em outro estado, você pega uma área com muita vegetação. Gente, quem é que mora lá? Pessoa simples. Então eu tenho que fazer uma consulta pública, uma informação simples, acessível, para mostrar para a população que vai ser atingida, na maioria delas é uma população bem simples, o que é que vai acontecer com ela, quais as limitações. Agora, não é bem consulta, como eu falei para você. A lei fala consulta, mas é mais uma informação. Eu vou informar a comunidade que vai ser atingida, olha, eu vou criar aqui uma unidade de conservação, as limitações serão estas, entendeu ou não? Você fala, mas alguém já discutiu essa história de consulta ser... Já alguém foi até o Supremo discutir isso e o ministro Carlos Aires Brito falou, consulta pública não é plebiscito, ele usou isso no acórdão. Não é para perguntar se aceita. Você vai comunicar que vai criar unidade e mais ou menos a limitação que vai existir. Agora anote aí, pessoal, tem duas unidades de conservação que dispensam consulta pública. Dispensam consulta pública. As duas mais importantes, estação ecológica e reserva biológica. Os nomes não são tão simples, né? Como você está vendo. Se cair na tua prova que não pode fazer, não é que não pode, está errado. Não é que não pode. Poder pode. A lei dispensa para estação ecológica e reserva biológica. Porque são as duas mais importantes. Bom, depois que eu fiz isso, estudos técnicos e consulta pública, aí então o poder público ele cria a unidade de conservação. Então, a criação da unidade de conservação, que eu acho a parte mais difícil para você estudar, faltou aqui? Estação ecológica, reserva biológica. Estação ecológica, reserva biológica. Dispensa a consulta. Isso, dispensa. As duas dispensam consulta pública. Estudo técnico, todas. Todas exigem estudos técnicos. Consulta pública, essas duas aqui não exigem. Beleza? Não. Aqui não tem nada a ver com plano diretor. Plano diretor é política urbana. Aqui nós estamos falando de vegetação ainda, não é? Pelo contrário, o plano diretor, quando ele vai ser elaborado, se você tem unidade de conservação, ele tem que respeitar a unidade de conservação. Professor, nesse exemplo aí, Cubatão pode entrar nesse exemplo? Não, qualquer cidade. Tem mais de 10 mil unidades de conservação no Brasil.
Quem cria unidade de conservação é a União, Estado, Distrito Federal e município. Então, tem municípios que criam unidade de conservação. Qualquer cidade pode criar desde que tenha uma área importante a ser protegida. Porque tem município que não tem mais área nenhuma. Eu quero que você entenda, por isso que eu tenho que fazer um grupo técnico para ir lá examinar, ok? Aí eu vou criar a unidade de conservação. Quando eu crio a unidade de conservação, eu tenho 2 grupos ou categorias. Isso aqui cai bastante na sua prova. Eu tenho um grupo que chama UPI, são as unidades de proteção integral. E eu tenho o grupo chamado UUS, que são as unidades de uso sustentável. Só pelo nome você já percebe. Unidades de proteção integral, o objetivo é praticamente proteger vegetação. Ó. Fala proteção integral. Por isso que a lei diz, cuidado que eles colocam na prova, que você não pode usar recursos naturais dessas unidades. Está errado. A lei fala que você pode fazer uso indireto dos recursos naturais. Então, se ganhar na tua prova lá, nas unidades de proteção integral, você não pode utilizar os recursos naturais. Está errado. Uso indireto pode. Agora, o que é uso indireto? Não pode coletar, não pode consumir, não pode destruir. Você fala, então, o que é uso indireto? O uso indireto é pesquisa científica, visita educacional e um turismo ecológico daquele que você não pode nem relar na plantinha, né? É isso. Vai fazer uma trilha. Então, isto que é uso indireto. São aqueles lugares que são... É mais para contemplação. Você entra assim, o que você faz lá? No máximo, você vai ver uma cachoeira, vai fazer uma trilha, tem visita educacional, experimentos científicos, mas não pode consumir, coletar, destruir, ou seja, a exploração econômica aqui é mínima, você não pode manter atividade lá dentro. E aí a nossa lei, ela diz, são 5 as unidades de proteção integral. Você pega o artigo 8º desta lei, e ele diz, estação ecológica, reserva biológica, são as 2 que eu falei para você que não precisa de consulta, né? São as 2 mais importantes, ó. Parque Nacional, monumento natural, e refúgio de vida silvestre. Então, os nomes é que são esquisitos, né? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Aí cada artigo na sequência fala de um deles. Ó. Aqui vem o artigo 9º, fala de estação ecológica. O 10 de reserva biológica. O 11 parque nacional. O 12 monumento natural. O 13 refúgio de vida silvestre. Sabe como é que ele pergunta na sua prova, às vezes? São unidades UPI. Então ele põe letra A, ele põe estação ecológica, reserva biológica, ele põe área de proteção ambiental, ele mistura. Não, a área de proteção ambiental está do lado direito. Então isso que é duro, guardar. Então às vezes ele põe na prova só isso, são unidades de proteção integral,
até que ele vai colocar numa alternativa, né, A, B, C, D, ele vai colocar essas 5. Estação ecológica, reserva biológica. Então, como é que eu falo para o aluno guardar, gente? Guardar pela sigla EERB, PN, MN, RVS. Vê que dá até para você, mais ou menos, ó, EERB, PN, MN, RVS. Quantas vezes eu repito? 1000. E não vai esquecer mais. Não tem outro jeito. Como é que você vai fazer para guardar? Só que tem um detalhe, né? A hora que você decora essas 5 do lado de cá, você não pode ler as outras 7 mais, para não confundir. Então você acerta por eliminação. Claro, se ele pedir as do lado de cá, EE, RB, PN, MN, RVS. Se ele pedir do outro lado, você sabe, onde tiver essas 5, não é. Tem que ser assim para guardar. Você fala, mas quantas vezes ele faz pergunta assim? 80% dos concursos do Brasil, a pergunta é assim que é feita. Só que em 20% ele pergunta coisas dentro de cada artigo. Isso que eu acho difícil às vezes. E na última vez que ele perguntou de Parque Nacional. Só que ele perguntou esse artigo aqui, ó. Então aí você tem que estudar em casa. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Ele fez assim, um sujeito tem uma área e ele conseguiu fazer um projeto de loteamento e foi aprovado pela prefeitura. 2 dias depois, antes de começar a vender os lotes, vem a União e cria um parque nacional e a área dele está dentro. Aí perguntaram quem que ia acontecer. Então, meus amigos, aí você tem que ler o artigo 11, porque o artigo 11 ele fala que quando se cria um parque nacional, as terras particulares que estão dentro viram todas terras públicas. Então ele deixou de ser dono. E ele vai ser desapropriado e mandado embora. Você tinha que saber isso, porque a resposta era, a terra dele, né, a área dele virou pública, ele não vai poder mais implantar o loteamento, mas ele tem direito à indenização. Se o poder público não pagar, você entra com uma ação contra o poder público para ele receber, e nesse valor ele receberia danos emergentes e lucros. Era essa a resposta. Não era uma questão fácil, não, hein? Era uma questão difícil. Você vê como que eles esfolam vocês. Não pensa você que as perguntas dessa lei são fáceis. Porque na verdade... você vai ser indenizado pelo valor da terra, danos emergentes, alguma situação e o lucro cessante. Porque, na verdade, você ia computar na indenização o futuro loteamento que ele não ia mais poder vender. Essa era a resposta do teste. Caiu há 5 exames atrás, mais ou menos. Foi a última vez que ele pôs uma pergunta. Faz 5 exames que ele não põe. Por isso que eu acho que pode vir brevemente, né? Ele sempre faz um ciclo, 4, 5 e vem uma pergunta. Então, como é que você estuda, né? Estudando, como eu falei, guarda as siglas EE, RB, PN, MN, RVS. E se você quiser ir mais fundo, aí você vai ter que ler os artigos que eu pus para você. Do outro lado, pessoal, do outro lado é o artigo 14. Então, o artigo 14... ele coloca, eu vou pôr só a sigla aqui, depois você vai ler na tua casa. Aqui é pior ainda o nome, viu? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Então, depois, na tua casa, você pega esse artigo 14 e coloca ao lado os nomes que eu estou pondo para você. Estou pondo em siglas, mas depois você coloca os nomes. Só que, como eu disse para você, se você quiser guardar nomes, guarde do lado esquerdo, que tem 5. Do lado direito tem 7. E os nomes são mais difíceis lá. Veja, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Você fala assim, isso não cai. Ele perguntar um artigo, né? Como ele perguntou do outro lado. E ele pergunta, viu?
RPPN já perguntou 2 vezes. Isso aqui, ó. Que é a mais diferentona, né? RPPN, pessoal, é uma área particular que continua particular, mas o sujeito, ele acaba de certa maneira assim, como é que eu vou dizer? O sujeito é dono de uma área que tem uma exuberância ambiental e ele quer conservar aquilo para a coletividade, mas ele não quer que saia da mão dele. Ele vai até o poder público e fala, olha, eu quero criar ali uma RPPN. O poder público faz uma análise, se aquela área for interessante, eles fazem um acordo por escrito e a verba na matrícula do imóvel que aquilo passa a ser uma unidade de conservação. Nunca mais mexe. Os herdeiros não podem mexer. Então aquilo vai ficar para sempre na mão particular, mas com afetação pública. Muito interessante. É a única de todas que a verba na matrícula do imóvel é a do 21, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Eu fui num evento esse fim de semana, num hotel, e o hotel ele foi construído perto da praia. Eu acho que um poder público falou, eu te deixo você construir perto da praia, mas você vai ter que pôr uma RPPN. Ele tem uma RPPN enorme dentro do hotel. Então fiquei andando lá. Eu que sou ambientalista, fiquei dentro da RPPN lá, conhecendo lá bastante, bem protegido. Então, pessoal, isso eu acho a parte mais difícil você estudar, tem que estudar com carinho, ok? Beleza? Então vamos à frente. Letra D. Terminando isso aqui. Ainda falta, hein? Bem, depois que eu crio a unidade de conservação, o poder público, porque você acha que esses artigos que eu pus, eles irritam o teu cliente, né? O que irrita o teu cliente é a letra D que eu vou colocar. É o plano de manejo. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Toda unidade de conservação tem que ter plano de manejo. Guarda esse nome, plano de manejo. Todas exigem. O poder público tem 5 anos para elaborar o plano de manejo. Você fala, o que é o plano de manejo? O plano de manejo é um documento técnico onde o poder público vai colocar todas as regras de conservação, de ocupação, conservação, ocupação, de proteção, se for possível explorar, porque veja, essas unidades aqui, ó, preste bem atenção nisso aqui. Aqui, como eu falei para você do lado esquerdo, eu só posso usar de forma indireta os recursos naturais. Mas aqui você pode fazer o uso sustentável dos recursos naturais. Então aqui, no lado direito, tem uma certa exploração de recursos. É possível ter exploração econômica. Só que você não pode explorar tudo o que você quer. Quem fala o que pode explorar e o que não é o plano de manejo. Então ele vem e estabelece as regras de exploração. Então, toda unidade de conservação tem que ter um plano de manejo, que é elaborado nos próximos 5 anos, e tudo aquilo que você tem dentro da unidade vai estar regrado. Ocupação, exploração, proteção, conservação, até o lugar que vai ficar a casinha dos funcionários que vão cuidar do parque, está aqui, ó. Ocupação, ó. Isso aqui está lá dentro, ó. Então vai colocar aqui o estacionamento, se tiver visita educacional, o pessoal vai ficar aqui. Tudo é controlado. Só para você ter uma ideia, o parque estadual, porque aqui, ó, parque nacional, quando a União cria. Quando o Estado cria, se chama de parque estadual. Quando o município cria, parque municipal. Então, o Parque Estadual Ilhabela, muita gente já ouviu falar da ilha, né? Ele foi criado, o plano de manejo tem 70 folhas, imagina. Então, tudo que pode e o que não pode fazer, está no plano de manejo.
Então, o plano de manejo é o que incomoda muito o teu cliente. Porque, às vezes, pode ser até uma unidade que pode ter uma certa exploração econômica. Só que, às vezes, o plano de manejo vem e fala, isto que você faz há 30 anos, você não vai poder fazer mais. E ele quer que você entre com uma ação contra o poder público reclamando indenização. Ele quer ser indenizado. Eu sinto dizer que, na maioria das vezes, o sujeito perde. Os tribunais não são muito mão aberta, não. O que os tribunais têm dito é o seguinte: se o plano de manejo proíbe a utilização econômica da propriedade, indeniza. Mas se ele apenas regra e ele fala, isto não pode, mas outra coisa pode, eles não indenizam. Você tem que fazer muita força para conseguir uma indenização quando não tem, quando eles não proíbem a atividade. Tem hora que eles proíbem mesmo e não deixam fazer quase nada. Eu vou mostrar um caso para você que eu tive recentemente. Não, foi em Florianópolis. É. O hotel que eu fui é o Costão do Santinho, que tem uma unidade de conservação, uma RPPN dentro, bem bonita. Então, veja, pessoal, todas as unidades de conservação têm que ter um plano de manejo, elaborado em 5 anos, e aí tudo que pode e o que não pode fazer está aí dentro. Então, a gente acha que esse artigo limita. Esse artigo aqui, pessoal, desculpa, esse artigo aqui, ó, que eu pus, cada um, ele traz as linhas gerais, mas quem limita mesmo é o plano de manejo. Na sequência, letra E, eu tenho que estabelecer a zona de amortecimento. Você fala, eu nunca ouvi esse nome. Realmente são nomes diferentes, né, gente? O que é zona de amortecimento? Então, aqui eu tenho uma unidade de conservação, sim? Quando eu crio uma unidade de conservação, eu tenho que estabelecer uma zona envoltória de proteção. Ela fica do lado externo. Mas qual a largura? Não tem uma largura definida na lei. A lei fala que é a largura necessária para proteger a unidade. E por que chama zona de amortecimento? É para amortecer o impacto que vem de fora. É como se eu criasse uma barreira para ir diminuindo o impacto externo que tem. Você fala, Luiz, mas e se por acaso esta zona aqui envoltória tiver 500 metros? Pode ter isso? Pode, até 1000. Já vi casos de unidade de conservação com 1 quilômetro rodeando. O que eu posso fazer? Então, aí vem o plano de manejo e ele diz o que pode fazer dentro, como eu pus para você, e ele é quem diz o que pode fazer aqui também. Quer dizer que se eu estiver do lado de fora, ali na zona de amortecimento, eu vou ter restrição? Vai. Então, eu tive um caso recente, pessoal. O sujeito tinha uma pedreira aqui, ó. Bem na ponta. Só que ele explodia dinamite de 2 em 3 horas, ele explodia. Aí o plano de manejo veio e falou assim, você pode fazer exploração, mas não com dinamite. Por quê? Qual é o bicho que fica aqui dentro? Explodindo dinamite? Se você cria uma unidade de conservação para proteger flora e fauna, se você estourar dinamite a cada 3 horas, não fica um animal lá dentro. Concorda ou não? Então veio o plano de manejo e disse, você pode fazer exploração econômica, mas não pode utilizar dinamite. Aí ele foi em juízo e perdeu, viu? Sabe por quê? O judiciário disse assim, mas você pode explorar de outra maneira, mas fica caríssimo. Então, mas você pode. Você não vai poder fazer a exploração que você faz. É duro, viu? Não é simples. Tive esse caso já bem recente. Então, vamos admitir, né? Você que está do lado de fora, nessa zona envoltória, você não tem a mesma restrição de quem está dentro. Você vê que quem está dentro, às vezes, não fica, como é o caso de... Quais são as 3 unidades que ninguém fica dentro, pessoal? São as 3 primeiras aqui, ó. EE, RB e PN. Essas 3 aqui, ó, todas as áreas particulares viram públicas, né? E você vai ser indenizado e vai embora.
Então, claro que a restrição para quem está dentro é maior, mas tem uma certa restrição para quem está nessa zona envoltória. Isso é zona de amortecimento. E a última coisa que eles criam, pessoal, são os corredores ecológicos, que é a sexta, corredores ecológicos. Então, o que são corredores ecológicos? Corredores ecológicos, olha bem, eu tenho 2 unidades de conservação, tá vendo? Eu criei uma, pode ser há 10 anos atrás, e o poder público resolve criar outra, próxima. Você fala, mas quanto que tem que estar próxima? A lei não fala, a lei fala que faz a análise caso a caso. Eu já peguei a unidade de conservação que estava a 4 quilômetros uma da outra, e eles criaram o corredor ecológico. O corredor ecológico, pessoal, é uma porção de ecossistema que eu deixo fazendo a ligação entre as unidades. Uma porção de vegetação que fica ligando. Esse caso que eu estou falando para você, ele tinha 4 quilômetros de extensão por uns 800 metros de largura. Aí vem o plano de manejo, que é o odiado, e diz o que você pode fazer aqui dentro. Então você vê que, por isso que eu falo para você que o odiado mesmo é o plano de manejo, porque é ele que fala o que pode e o que não pode dentro da unidade, é ele que fala o que pode e o que não pode na zona de amortecimento, é ele que fala o que pode e o que não pode no corredor ecológico. E nesse caso, aqui tinha algumas pessoas que tinham criação de suínos. Pequenos sítios aqui dentro. Só que o plano de manejo disse que não podia ter mais criação de suíno. Então imagina, tinha um lá que falava assim, mas meu avô criou, meu pai criou e eu vivo disso, né? Então você imagina como é que é? Então, o que você tem que levar em juízo é conseguir demonstrar em juízo que aquilo afetou tão grandemente a atividade econômica que praticamente zerou a atividade econômica da pessoa. Você tem que falar isso. Se você não conseguir demonstrar isso, eles não indenizam. Se você conseguir demonstrar, convencer o juiz, ele vai te dar indenização. Porque, na verdade, o que o cara quer? O cara quer indenização, porque tem limitação na atividade econômica. Eu sempre digo, pessoal, presta atenção nisso aqui. Quando nós estudamos licenciamento ambiental, você lembra? O poder público limita o quê? Atividade econômica. Não é isso? Quando você faz um tombamento, você pega um imóvel, tomba, cria limitação administrativa e você atinge alguns imóveis que estão no entorno. Mas não passa de... Mas talvez o maior que tem aqui é o Museu do Ipiranga, que tem uns 500 metros mais ou menos ao lado. Mas geralmente você atinge o imóvel e alguns imóveis lindeiros. Isto aqui, uma unidade de conservação, tem unidade de conservação Parque Nacional que começa num estado brasileiro e termina no outro. Tem mais de 10 mil propriedades dentro. Olha só como... E atinge todo mundo. Então, esse tipo de coisa que eu estou passando para você, criar unidade de conservação, ela não atinge apenas economicamente você. Se você é uma pessoa que tem uma casa lá, você vai ter limitação. Atinge todos. Eu tenho unidade de conservação que equivale a 10 mil tombamentos. Só para você ter uma ideia. Entendeu a diferença? Se você perceber, tudo que eu estou dando para você, desde licenciamento, a gente chama de intervenção do poder público no domínio privado. Veja que é tudo intervenção. O poder público põe a mão e fala que não pode fazer isso, aqui não pode, aqui tá, né? Pode ver. Ele vai regrando. Só que tem hora que ele atinge mais empresa, licenciamento. Tem hora que ele atinge uma casa, quando é um imóvel particular tombado. E tem hora que ele atinge todo mundo. Quando ele cria, por exemplo, um parque nacional, ele fala o quê? Tchau, todo mundo. Não fica ninguém lá dentro. Você vê como é difícil? Você fala, mas você é indenizado. Puxa, como se receber do Estado seja, como se fosse fácil. A gente sabe o que é. Discute preço, você sabe, no valor do imóvel, você vai discutir o pagamento. Então, isto é criar uma unidade de conservação, pessoal. E agora, o que aconteceu o ano passado, né? Que ele pode perguntar para você. Eu não sei se você lembra, o ano passado,
o presidente Temer, ele editou um decreto permitindo uma exploração mineral lá na Renca, que é uma reserva lá no Amapá. E gerou um rolo no país, todo mundo falando, e ele teve que revogar o decreto. Por quê, pessoal? Porque depois que eu crio uma unidade de conservação, o poder público ele pode querer modificar ela. E ele pode até querer extinguir a unidade de conservação. Só que a lei ela é bem restritiva. Então é possível modificar e até suprimir uma unidade de conservação? É. Mas como que você faz? Então veja, se você fizer uma modificação para melhor, no sentido ambiental, então olha aqui, pessoal, para a gente não... Vamos voltar aqui, ó. Quando o poder público ele cria uma unidade de conservação, volta lá no seu caderno, ó, só pode ser por lei ou decreto, hein? Não erre na prova. Criar unidade de conservação tem que ser lei ou decreto, não pode ser portaria, não pode ser resolução. Tem que ser lei ou decreto. Se a unidade de conservação é federal, tem que ser lei federal ou decreto federal. Se a unidade de conservação é estadual, lei estadual, decreto estadual. Se a unidade de conservação é municipal, lei municipal, decreto municipal. Aí o poder público quer mudar lá na frente. Então vamos ver. Ele vai mudar a unidade de conservação. Se ele for mudar para melhor, o que é mudar para melhor? Por exemplo, ele criou uma UUS que tem menos proteção e ele quer aumentar a proteção, ele quer transformar, ele quer pegar uma que ele pôs aqui, ó. O que é o US para UPI? Ele quer pegar uma que ele criou aqui e ele quer passar para cá. Então ele está aumentando a proteção. Ele está passando de uma unidade de uso sustentável para uma unidade de proteção integral. Então, quando ele faz isto, ou ele criou uma unidade de conservação desse tamanho e ele quer aumentar o tamanho. Ele quer acrescer a área. Então ele está melhorando. Quando você quer modificar para melhor, se você criou com um decreto, você pode melhorar com decreto ou lei. Mas se você usou lei, você tem que só usar a lei. Tem que decorar isso aí. Criou com decreto, pode mexer com decreto e lei. Criou com lei, só lei. Só que como você está aumentando a proteção, você tem que comunicar às pessoas do que vai acontecer. Então exige consulta pública. Você vai modificar, vai aumentar a proteção, tem que comunicar às pessoas dessa alteração que será feita. Mas no caso lá da Renca era o contrário. Na Renca a modificação era para pior. Então, quando que você tem modificação para pior? É o contrário. Você criou uma UPI e quer passar para UUS. Está diminuindo a proteção. Você criou uma unidade de conservação desse tamanho e quer deixar ela desse tamanho. Você quer jogar parte da área fora. Ou simplesmente você quer a extinção da unidade. Você fala, mas na Renca, ele simplesmente autorizou exploração mineral, mas aí caiu no artigo 24, pessoal. Porque o artigo 24 da nossa lei diz assim, o artigo 24 ele fala assim, quer ver? O 24 ele fala assim,
o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. Então, veja, lá em cima, você tinha, não sei se você leu, a Renca tem 7 unidades de conservação. É uma reserva enorme. Quando você explora por baixo, isso afeta a parte de cima. Então é exatamente o artigo 24. O subsolo e o espaço aéreo, ele integra a unidade de conservação. Então, se você deixa explorar recurso mineral que está embaixo, afeta em cima. Então tinha que ser como? Aí vem a Constituição e a nossa lei e diz: quando você vai mexer para pior, só a lei pode autorizar. E eles pediu um decreto. Por isso que teve aquela discussão no país, ele teve que voltar atrás e ele revogou o decreto. Ele ia perder. E aí o Supremo, em abril, ele decidiu que eu não posso mexer para pior nem com medida provisória. Foi um caso a julgamento, o governo é fogo, né? Você vê que ele quis primeiro com decreto e depois com medida provisória. E tomou não nas duas situações. Então, você tem que passar uma lei só para isso. Aí você vai poder mexer para pior. Então, como isso aconteceu o ano passado e ele não fez pergunta ainda, pode ser que ele pergunte para você. Esse quadrinho cai muito, pessoal. Lembra disso, estude, que pode cair para você. Maravilha? Então vamos agora falar um pouquinho de responsabilidade. Responsabilidade civil ambiental. Você tem normalmente a aula de responsabilidade civil, sim? Só que aqui, pessoal, a responsabilidade civil ambiental, ela tem um ou outro ponto assim que é diferente. Então eu quero que você preste atenção na jurisprudência principalmente. Quando que você impõe responsabilidade civil ao degradador? É quando ele causar dano. Senão como é que você vai impor responsabilidade civil? Então a legislação que a gente usa, pessoal, a legislação que você usa é o artigo 3º, inciso 4º, 4º, inciso 7º e 14, parágrafo 1º, daquela lei que nós já falamos para você que ela é importante, a Lei 6938/81. Então a primeira pergunta que ele pode fazer para você, ele não fez essa pergunta até hoje, hein? A primeira pergunta que ele pode fazer para você é: qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil ambiental? Leia o artigo 14, parágrafo 1º, e ele fala assim, presta atenção. É o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a reparar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Duas coisas, então, você extrai. Se ele fala, é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, qual é a responsabilidade que não exige culpa? Objetiva. Então, a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva. Não precisa analisar dolo, não precisa analisar culpa. Só que eu quero que você entenda a consequência disto aqui. Eu quero que você entenda o seguinte, não adianta você falar assim, meu cliente não queria causar o dano. Isso é subjetivo. Meu cliente, ele não queria, não sabia. Não, isso tudo não adianta, gente. O único jeito de você fazer o teu cliente escapar é dizendo o quê? Ele não causou. Então entenda, eu sempre falo para, olha, quando você tem responsabilidade subjetiva, você escapa de duas maneiras. Quais são? Subjetiva. Não tem dolo e culpa, escapou.
não tem nexo, escapou. Quando você tem responsabilidade objetiva, quais são as possibilidades de escapar? É uma só, não tem nexo. A outra a gente não analisa. Então ela é bem pior sobre esse aspecto. Deu para entender ou não? Então veja, a responsabilidade civil ambiental é objetiva. Não se examina dolo e culpa. Só que quando a lei fala, é o poluidor obrigado a... Qual poluidor? É todo aquele que poluiu. Então a responsabilidade é sempre solidária. Existe um regime de solidariedade entre os causadores do dano ambiental e a terceiros. E é aqui que eu fico preocupado, presta atenção. Imagine que ele coloque assim na tua prova, ó. Imagine que ele coloque assim na tua prova. 4 empresas poluíram uma área da cidade. E você tem um cliente que chama Eduardo, que ele mora aqui, ó. O Eduardo mora bem aqui. O Eduardo vai no teu escritório e fala que ele e a família, né, sofreram com os danos e tal. Eu quero que você entenda, pessoal, que às vezes eu tenho dano ambiental e reflexamente atinge pessoas. Entendeu? Eu posso ter uma empresa que jogou poluente na atmosfera, mas as pessoas que moram ao redor da empresa foram internadas, posso ter isso. Aí o cara vai lá te procurar. E ele quer que você entre com uma ação individual. O Ministério Público, ele também tomou conhecimento disso, e o MP quer entrar com uma ação civil pública. Então eu vou entrar com uma ação coletiva e você vai entrar com uma ação individual pelo Eduardo. Então a primeira pergunta, quantos poluidores tem? 4. 4 empresas poluíram. Portanto, em princípio, quem responde pelo dano? 4. Só que você vai entrar com uma ação individual e eu, promotor, vou entrar com uma ação coletiva. No regime de solidariedade passiva, o devedor solidário, ele responde apenas pelo que ele fez ou pelo todo? Então lembre-se que você pode pôr só um no polo passivo. O polo passivo sempre vai ser um litisconsórcio facultativo. Luiz, eu não posso, então eu não vou colocar que é obrigado a pôr os 4? Não. Você pode pôr só um, só 2, somente 3, querendo pode pôr os 4, mas você que decide. É aí que eu vejo que muitos alunos erram quando isso cai em prova. Porque a tendência é falar, tenho que pôr os 4. Não, você não tem que pôr os 4 coisa nenhuma. Você escolhe um, nós podemos escolher a D, podemos escolher D, que é vamos imaginar que é a empresa mais abastada, ela indeniza, repara, depois ela vai atrás do B, do A e do C. É assim que funciona no ambiental. Então, cuidado para não errar na prova, né? Se ele colocar que tem mais de um poluidor, a hora que ele perguntar quantos são os poluidores, quantos, você vai pôr todos, 300. Aí ele fala, vamos mover uma ação, pode ser uma ação individual ou coletiva. Quem você é obrigado a pôr no polo passivo? O que você responde? Qualquer um. Eu escolho. Você pode escolher um dos 300. Eu quero pôr os 300. Não, você pode. O que eu quero que você entenda é que você não é obrigado a pôr todos. É isso. Não escreva, sou obrigado a pôr todos. Não, você escolhe. E o que é pior, quando você é advogado do réu, D não pode usar a denunciação ali de chamamento a processo. Não se admite. STJ não admite. Ele diz que você tem que ir atrás dos outros depois na via regressiva. Por quê? Na hora que a gente voltar do intervalo, eu vou te mostrar qual é o fundamento que o STJ adota para proibir denunciação e chamamento. Na volta a gente conversa.